Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós vamos ler alguns versículos. Vamos começar no versículo 40. Se você encontrar a passagem, se coloque em pé. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o à multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Deixe-me dizer que Jesus permitiu este milagre para o bem de Jairo. Jairo precisava ver o que Jesus era capaz de fazer. Por isso, este incidente, entre um assunto e outro. A mulher tocou na orla de Jesus, ela foi curada, e Jesus fez questão que todos soubessem, mas principalmente Jairo. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Sabe qual é o nome do meu pai nesta manhã? O nome do meu pai é Jairo. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, eu peço que Deus abençoe a vida dos pais de nossa igreja, dos homens. Eles não são só pilares dentro de seus lares, mas são pilares aqui também, para o Templo Batista Maranata. Por isso eu peço ao Pai que hoje a palavra de Deus possa falar de uma forma especial a cada coração, a cada pai, e que o Senhor possa, Pai, edificar esses pais. A homenagem não termina aqui, vamos continuar falando com eles no culto da noite, mas eu peço ao Pai que o Espírito Santo comece uma obra muito importante na vida desses homens neste momento. Usa-me, ajuda-me, não só como pregador, mas também como pai, que Deus tem me permitido ser. No nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Podem se assentar.
Este mundo em que vivemos reconhece os homens somente por suas conquistas financeiras, intelectuais e territoriais também. O mundo reconhece os empresários bem-sucedidos, os políticos bem-sucedidos, generais e atletas. Estes são os heróis do mundo. Mas a palavra de Deus reconhece o homem pelo seu caráter e pelo seu sacrifício. Primeiro, homens que conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quantos homens aqui nesta manhã podem dizer: Jesus Cristo é o meu Salvador? A palavra de Deus reconhece os homens que são fiéis e bondosos para com as suas esposas. Aliás, eu sempre oro que Deus dê para as minhas filhas maridos bondosos. Eu acredito de todo o meu coração que a bondade eu diria que é a principal característica de um bom marido, de um bom pai. E homens que são bondosos e que cuidem bem de seus filhos. São esses os homens que a palavra de Deus reconhece. Não importa a situação financeira, não importa o nível acadêmico e muito menos o número de amigos que tem, porque nenhuma dessas coisas impressiona a Deus. Por muitos anos, Lance Armstrong foi considerado o maior ciclista de todos os tempos. Ele ganhava todas as competições, ele era o herói das crianças, dos jovens e dos adultos, principalmente depois que venceu um câncer de próstata. Mas o que as pessoas não sabiam é que enquanto ele ganhava todas as competições, ele estava se dopando e encorajando os membros da sua equipe a fazerem o mesmo. O mundo está sempre sendo enganado. O mundo está sempre escolhendo os heróis errados. Por quê? Porque o mundo odeia Deus e odeia a palavra de Deus. Na verdade, irmãos, existem poucos heróis neste mundo. Existem pouquíssimos heróis, poucos homens que estão fazendo a diferença. E os poucos heróis que existem não estão nos esportes, não estão na televisão e muito menos na política. Sabe onde estão os verdadeiros heróis? Eles estão dentro da família, eles estão dentro dos lares, eles estão dentro das boas igrejas. Por isso, em desespero, o salmista do Salmo 12 gritou para Deus: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Quando as minhas filhas nasceram, eu pensei muito sobre este salmo. Eu pensei, com quem será que elas irão se casar um dia? Porque eu sei que faltam os homens bons e hoje em dia muitos homens não querem ser homens. Com quem será que elas irão se casar? Graças a Deus, eu posso dizer, irmãos, que eu entreguei este problema nas mãos de Deus. Amém? Porque eu sozinho não poderia resolvê-lo. Nesta manhã eu também posso dizer que meu pai, Sr. Durval de Assunção Ribeiro, sempre foi um homem bom. Eu posso chamá-lo de Jairo, não porque este seja o seu nome próprio, porque não é, mas porque este é o seu caráter. Jairo foi considerado um bom pai pela própria palavra de Deus, um bom pai aos olhos de Deus. Mas por quê? Porque ele foi considerado um bom pai? Por 3 razões que eu quero compartilhar com você, pai, nesta manhã. E a primeira razão, o primeiro motivo de todos, Jairo fez a melhor decisão do mundo. E alguém sabe qual é a melhor decisão que um homem pode fazer? É receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não só como Salvador, mas também como Senhor da sua vida. A segunda grande decisão, Jairo deu o melhor testemunho que um pai pode dar neste mundo, mas Jairo também enfrentou o maior teste do mundo, a maior provação pela qual um pai pode passar neste mundo. Em primeiro lugar, Jairo fez a melhor decisão do mundo. O verso 41 diz
que ele veio para o Senhor Jesus Cristo. Eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Veja, a melhor decisão que um homem pode fazer para o bem de sua família é conhecer Jesus Cristo como Salvador. Alguns pensam que é dar educação acadêmica para os filhos. Outros diriam que é dar um plano de saúde para os filhos ou fazer investimento financeiro. Mas nada disso pode garantir o futuro dos filhos aqui na terra e muito menos no céu. Jairo garantiu a vida e o futuro de sua filha, indo atrás de Jesus. Mas veja por que e como ele veio a Jesus. Ele veio a Jesus com o coração quebrado, com o coração quebrantado. Jairo tinha uma única filha, de apenas 11 aninhos de idade. E essa filha estava prestes a morrer. Na verdade, quando ele saiu de casa para chamar Jesus, ela ainda estava viva. Mas quando ele retornou para a sua casa, ela já estava morta. Jairo era um líder espiritual dentre os judeus, príncipe dentro da sinagoga. Isso quer dizer que ele só foi a Jesus porque o seu coração estava quebrantado, quebrado. Caso contrário, ele não teria ido. Às vezes Deus precisa quebrar o nosso coração para nos tirar do pecado que nós estamos praticando. E nada quebra mais o coração de um pai do que ver a morte no rosto de seus filhos. O avô de minha esposa havia sido chamado para o ministério, mas ele era um empresário bem-sucedido e próspero, dono de fazenda, dono de loja, e ele não quis trocar a sua vida financeira pelo ministério, pois ele sabia que no ministério ninguém fica rico, pelo menos ninguém deveria ficar rico, amém, irmãos? Porque ministério não é lugar para ficar rico. E ele então resistiu ao chamado de Deus por muitos anos. Ele sabia que estava em desobediência, mas ele tinha sua própria opinião. 7 anos mais tarde, seu filho primogênito de 4, 5 anos de idade, estava hospitalizado entre a vida e a morte. E o médico já havia descartado qualquer possibilidade de cura. Aquele pai em desespero ajoelhou-se e ele orou a Deus e disse: Senhor, eu prometo que eu vou para o ministério, prometo que eu vou vender a minha fazenda, a minha loja para o primeiro comprador que aparecer, mas eu te peço, salve o meu filho, cure o meu filho. Naquele mesmo dia, ele vendeu todos os seus negócios para o primeiro comprador que apareceu, e naquele mesmo dia, o seu filho foi curado. Ele cumpriu a sua promessa e foi missionário entre os índios mexicanos por mais de 55 anos de sua vida. Jesus disse em João 15, verso 2: Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E a expressão tirar, no grego, significa colocar de lado, ou suspender, para que dê mais fruto. Jairo, apesar de ser um líder espiritual, príncipe dentro da sinagoga, não era alguém que dava fruto para a honra e a glória de Deus. Então Deus tirou a sua filha do lugar, Deus a suspendeu para que seu pai Jairo viesse a dar frutos para a glória de Deus. E quando Deus suspendeu aquela filha, Jairo veio correndo para os braços de Jesus. Mas existem homens que, apesar do sofrimento dos seus filhos, nunca irão procurar por Deus, porque os seus corações estão bastante petrificados. Um desses pais recebeu a notícia que seu filho havia acabado de morrer cometendo suicídio. Fez de conta que não era com ele e continuou a sua vida como se nada tivesse acontecido. Jairo não era assim. A dor de sua filha era a dor de Jairo, amém, irmãos? O problema de sua filha era seu problema.
Na hora da dor, Jairo não temeu perder o seu cargo, não temeu perder o seu emprego. Ele foi correndo para Jesus. Por quê? Porque a doença de sua filha lhe deu coragem para fazer o certo. Ele veio a Jesus com um coração corajoso. O verso 41 diz que ele era príncipe da sinagoga. Sabe o que isso significa? Ele não podia ter ido atrás de Jesus. Jesus era considerado inimigo. Jesus era considerado um falso profeta pelos fariseus. Mas mesmo assim, Jairo foi. Poderia ter lhe custado a vida, além do emprego. Mas para salvar um filho, o pai não tem medo de nada. Para salvar um filho, o pai não tem medo dos parentes, o pai não tem medo da empresa, o pai não tem medo do governo, o pai não tem medo de coisa alguma, porque ele sabe colocar o seu filho em primeiro lugar. Meu pai, ele é o único crente evangélico de sua família, até hoje. E ao ir para a igreja, ele perdeu a comunhão que costumava ter com a sua mãe e com os seus irmãos. E por muitos anos, eles tiveram pouquíssimo contato. Mas se não fosse pela coragem de meu pai, hoje eu não estaria aqui. Foi criado numa igreja por um pai que colocou Deus em primeiro lugar. Então é preciso ter coragem para ser pai. E é preciso ter coragem para servir a Deus. Às vezes o homem terá que enfrentar a sua própria esposa para colocar Deus em primeiro lugar. E mesmo que ela não goste disso hoje, ela vai lhe agradecer amanhã. Desde os meus 12 anos de idade, eu tenho ajudado meu pai financeiramente. Desde os meus 12 anos de idade, eu não tenho recebido muitas coisas do meu pai. Ao invés disso, eu tenho procurado ajudá-lo. Porque desde os 12 anos eu trabalho. Mas ele, que não pôde me dar bens materiais, me deu o maior presente de todos. Me deu Jesus Cristo. E isso eu jamais poderei pagá-lo. Esta é a melhor decisão que um pai pode fazer por seus filhos. Vir a Jesus Cristo. Colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. A segunda decisão. Jairo deu o melhor testemunho do mundo para a sua filha. Ser um pai biológico é muito fácil. Hoje em dia, há crianças, jovens de 14, 15 anos de idade, que já são pais biológicos. Mas ser um pai de testemunho é muito difícil. Não é fácil, não. E qual é o segredo para ser um pai de testemunho? É amar os seus filhos acima de si mesmo e amar a Deus acima de seus filhos. O pai verdadeiro, ele faz questão de morrer antes de seus filhos e deixá-los da melhor maneira possível. Veja o amor de Jairo por sua filha no verso 42. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Sabe como que eu fiz para estudar esse texto? Eu me coloquei no lugar de Jairo. Eu fiquei me imaginando no lugar de Jairo. Se a filha já tinha 11 anos, quase 12, e era única, significa que a chance de ter mais filhos era muito pequena. Ela era a única filha, e se a perdesse, provavelmente nunca mais teria outros filhos. Eu me coloquei no lugar de Jairo, pensando como que eu me sentiria. Qual foi o testemunho que Jairo deu naquele dia? Primeiro de todos, ele priorizou Jesus. Ele não olhou para os médicos, ele não olhou para os fariseus, ele não olhou para o Império Romano, ele não olhou para o que ele iria perder. Ele olhou para Jesus e ele disse: é o único que pode me ajudar. Até então, muitas pessoas
procuravam a Cristo para a cura das suas doenças, para multiplicação de alimentos, para resolver os seus problemas. Até por razões políticas, pessoas iam atrás de Jesus, mas Jairo procurou Jesus em benefício de sua filha. E a Bíblia diz que a multidão o apertava. Quem é você para chegar a Jesus? Nós chegamos primeiro, nós estamos tentando chegar a Jesus primeiro. Quem é você? Mas, irmãos, nada o impedia. Ele atravessava por entre a multidão. Ele era apertado, ele era oprimido. Isso significa que ele estava correndo perigo de morte. Ele teve que ultrapassar muitas barreiras para chegar a Jesus. Mas ele chegou e valeu a pena. Dentro da sala de aula, a professora pediu às crianças para que desenhasse uma figura de Deus. Ela queria saber qual era a concepção que aquelas crianças tinham de Deus. E uma criancinha desenhou o rosto de seu pai. E a professora perguntou: mas eu queria uma figura de Deus e você desenhou o rosto do papai, por quê? E a criança disse: porque eu não conheço a Deus, mas eu conheço meu pai e eu imagino que Deus deva ser muito parecido com o meu pai. Em outras palavras, Deus para ela era o próprio pai. Ela via Deus na vida, na pessoa de seu pai. O seu pai não contava o custo. Jairo priorizou Jesus, ele foi atrás de Jesus, ele passou por barreiras para poder se aproximar de Jesus. Porém, há muitos pais, até salvos, que já vieram a Cristo. Mas quantos pais estão realmente colocando Deus em primeiro lugar em suas vidas? Às vezes, os pais me procuram, pedem ajuda com a rebeldia e a desobediência de seus filhos. Porém, muitas vezes, eu tenho que dizer para eles: mas pai, você está sendo rebelde e desobediente para Deus também. Como que você pode pedir obediência, honra de seus filhos, quando você, pai, não está obedecendo e honrando a Deus? Pai, onde estava você no domingo passado, quando a igreja estava aqui louvando, glorificando a Deus? Pai, você tem lido a Bíblia, você tem orado, você tem dado testemunho de Deus para os seus filhos? Nossos filhos não serão melhores para nós do que nós estamos sendo para Deus. Jairo queria cura para sua filha, mas primeiro ele teve que curar a si mesmo. Ele atravessou as barreiras, porque pai de testemunho é pai fiel a Deus. E segundo, ele foi um pai de intercessão. Assim que ele chegou a Jesus, conseguiu passar pela multidão e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Duas palavras-chave para uma vida bem-sucedida de intercessão é prostrar e rogar. Jairo fez isso em público. Ele era o príncipe da sinagoga, todos o conheciam bem, mas ele não teve vergonha de se prostrar e, prostrado no chão, rogar pela ajuda de Jesus. Você teria vergonha? Se fosse para o bem de seu filho? Se fosse para o bem de sua filha? Ele não teve. Jairo fez isso em público, e nós, pais, deveríamos estar fazendo isso todos os dias, em particular pelos nossos filhos. Quando as minhas filhas eram pequenas, graças a Deus, eu ouvi esta mensagem. Pastor John Harmon, ele veio para a nossa igreja e ele pregou para os homens. E naquele dia ele disse para os homens que nós somos os sacerdotes da família. E qual é a principal função de um sacerdote? Interceder. Quer dizer, orar pelos filhos que Deus tem nos dado. Cabe a nós, homens, pais, sermos os sacerdotes de nossos filhos e interceder por eles. Noé salvou seus filhos através da oração. Abraão salvou Isaac através da oração. Jó livrou seus filhos do pecado através da oração.
Josué, numa época que Israel estava afastado de Deus, salvou seus filhos através da oração. Que privilégio ter pais que estão sempre orando por nós. Eu tenho certeza que nesta manhã, meu pai orou por mim. Quantos filhos aqui têm certeza que ainda nesta manhã, seu pai orou por você? Nós temos uma mãe nessa igreja. Ela não é pai, ela é mãe. E esta mãe está salvando cada um de seus filhos e netos através da oração. Através da oração, eu tenho visto, ela está livrando os seus filhos da bebida, das drogas e da imoralidade. Mas ela é aquele tipo de mãe que ora. O ministério dela é a oração. E ela raramente perde um culto desta igreja. E agora eu estou vendo, depois de alguns anos, Deus recompensando, Deus abençoando a vida de seus filhos e de seus netos. Por isso, nesta manhã, alguns de nós podem dizer: o nome do meu pai é Jairo, porque ele já fez a melhor decisão do mundo. Ele recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E ele tem dado o melhor testemunho do mundo. Ele tem colocado Deus em primeiro lugar. E ele tem orado por mim. Ele tem intercedido por mim. Ele tem me protegido através da sua vida de oração. Qual é o nome de seu pai? E em terceiro e último lugar, Jairo enfrentou o maior teste do mundo, a maior provação de todos os tempos. A tua filha já está morta, disse alguém. Não incomodes o mestre. Nem o pai conhece a verdadeira dor até perder um de seus filhos, não é verdade? No mês de maio de 2003, nós perdemos uma gravidez de 3 meses. Já tínhamos ouvido o coração do bebezinho e já tínhamos visto a sua imagem através do exame de ultrassom. Aquela criança já fazia parte da nossa vida. E até hoje eu sempre fico imaginando quantos anos será que ele ou ela teria se estivesse aqui conosco. Mesmo tratando-se de um aborto voluntário, a dor foi imensa. A dor foi significante. Mas eu tenho certeza que teria sido muito pior ainda se tivesse sido uma das filhas com as quais nós já tínhamos convivência. Mas eu digo que nenhum pai conhece a verdadeira dor até perder um de seus próprios filhos. Só Deus sabe a dor que Jairo sentiu quando ele recebeu aquela notícia: a tua filha já está morta. Não há mais esperança, não incomodes o mestre. Pais, o que vocês teriam feito no lugar de Jairo naquele dia? Ou o que vocês fariam se recebessem tal notícia? Jairo confiou em Deus. Foi isso que ele fez no versículo 50. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E Jesus já havia preparado Jairo para este momento, curando aquela mulher com fluxo de sangue. Por que Jesus fez questão de publicar o que havia acontecido? Para que Jairo entendesse, para que Jairo soubesse que Jesus Cristo tem o poder. Quando perdemos a nossa gravidez, Deus nos deu certeza que era para o nosso próprio bem, pois sempre orávamos que Ele não deixasse uma criança nascer de nossa parte, se essa criança fosse viver e morrer sem Jesus Cristo e ir para o inferno. Deus nos deu conforto naquela noite. Nunca questionamos se Deus tinha poder ou não de salvar a vida daquela criança, sabíamos o tempo todo que Ele tinha. Testes virão para todos os pais.
E o mais importante nessas horas é confiar em Deus. Sabe qual é o meu maior temor? Meu maior temor é passar por provações fora da igreja, fora da Bíblia, fora da vontade de Deus. Aí sim, eu iria sofrer mais do que poderia suportar. E segundo, Jairo foi recompensado por Deus. No versículo 52, enquanto que todos choravam e pranteavam a menina, Jesus disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Aos olhos dos homens, ela estava morta. Clinicamente falando, morta, mas aos olhos de Deus, ela estava apenas dormindo. E no verso 54, Jesus foi lá e a acordou do seu sono e a entregou nos braços de seus pais. Há muitas formas de ser recompensado por Deus, mas eu diria que a melhor delas, a maior delas, é ver os seus filhos e os filhos de seus filhos servindo a Deus, no caminho de Deus, até a terceira e a quarta geração. Mas para isso, o pai precisa ser um homem muito fiel a Deus. Em 1992, eu já estava casado com a dona Raquel. O avô de minha esposa, já beirando os 80 anos de idade, fez, eu acho que foi a última reunião com a sua família. E naquela reunião, estavam presentes 4 gerações. 4 gerações. Eu acho que havia no mínimo 37 netos e bisnetos, fora os filhos, e os genros e as noras, mas 37 netos e bisnetos, talvez os filhos inclusos aqui neste número, e todos eles lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Sabe aquele fazendeiro, aquele empresário que largou tudo para servir a Deus, ele viveu para ver até a 4ª geração de sua família nos caminhos de Deus. Ele disse naquela reunião que ele faria tudo de novo. Ele disse naquela reunião que valeu a pena e que a maior recompensa de Deus na vida dele era ver todos aqueles filhos no caminho do Senhor. Pai, se a sua maior recompensa em relação aos filhos é vê-los ricos e bem empregados, isso prova que o seu nome não é Jairo, mas Ló. Ló foi o sobrinho de Abraão, que amou o mundo e tudo que no mundo há, perdendo a sua esposa para a morte e suas 2 únicas filhas para a imoralidade. O nome do meu pai é Jairo. Qual é seu nome perante os seus filhos nesta manhã? E para os filhos, a Bíblia também tem um recado. E nós não poderíamos terminar esta mensagem sem dar um recado para os filhos. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Dentro de nossa própria igreja, eu tenho visto filhos sendo muito abençoados por causa do amor, do carinho e da honra que estão prestando aos seus pais. Eu tenho visto outros jovens que não estão sendo abençoados, mas que estão tendo dificuldades na vida, porque já não prestam essa honra, este carinho e este cuidado para com os seus pais. Nós devemos obediência aos pais enquanto estivermos debaixo do teto deles. Porém, a honra, nós devemos até o último dia de vida deles, cuidando deles, amparando e amando-os, porque são nossos pais. E Deus quer que nós amemos os nossos pais até o último dia da vida deles. Para alguns de nós, sabemos que os nossos pais não ficarão conosco por muito tempo, não é verdade? Eles já estão avançados em idade e já estão enfrentando doenças graves. Mas enquanto eles estiverem aqui, nós podemos fazer o melhor por eles, amá-los e honrá-los,
e seremos abençoados por causa disso. Vamos fechar os olhos e vamos orar a Deus.